Boa noite, boa noite. E aí, turma linda, como vocês estão? Vou esperando vocês irem entrando pra gente começar a nossa live. Muitas pessoas passando aí apertos na hora de montar os cardápios. E eu estou aqui para ajudar vocês. Vou passar algumas ideias de cardápios para vocês essa noite. Vai ajudar bastante vocês aí, tá? Vou chamando aqui algumas pessoas. Vou mandar um aviãozinho. Vou mandar uns aviãozinhos para as minhas alunas. Cadê vocês, mocinhas? Estou mandando. Vamos que vamos. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos. Gente, montar cardápio não é fácil, né? Tem que usar muita criatividade. Já quero ir dando uma dica para vocês de pegar um caderninho, tá? Para ir anotando tudo. Pro dia que você for montar cardápio, você já tem lá o seu caderninho com todas as opções para ajudar vocês aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar a live e eu vou tentar deixar essa live gravada para quem não conseguiu estar aqui, para depois assistir a live no IGTV, e ela com certeza vai para o YouTube também, se a gente conseguir gravar, tá bom? E eu vou começar, gente, para eu não atrasar, porque terça-feira já é um dia que eu começo as produções, então já é um dia mais agarradinho para mim, tá bom? Olha só, eu anotei aqui algumas opções de cardápios para vocês terem uma ideia, uma base na hora de montar o cardápio de vocês também, tá? Então aqui eu vou dar umas opções para vocês de carnes, frangos, carboidratos, purês, os refogadinhos no azeite, os cozidos no vapor e algumas outras opções que eu costumo fazer para diferenciar também, tá bom? Então eu já te indico pegar um caderninho, uma caneta, porque infelizmente o nosso tempo é limitado, o Instagram limita a gente, então eu não vou ter muito tempo para falar muita coisa. Eu vou dar algumas opções para vocês anotarem aí e servir como refúgio na hora de montar cardápio, beleza? Então olha só, eu anotei aqui para vocês em opções de carnes, vocês podem fazer tiras de alcatra ceboladas, almôndegas de carne, patinho moído, hambúrguer de carne, paleta desfiada, carne de panela ao molho madeira. Se quiser colocar um champignonzinho também, fica uma delícia. O lagarto ao molho madeira, o estrogonofe de carne também fica muito gostoso. E eu indico vocês usarem a alcatra para fazer o estrogonofe. Patinho moído tropical, que é o patinho moído com legumes, que geralmente é cenoura, vagem, e eu gosto de colocar ou chuchu ou abobrinha para dar uma diferenciada também, tá? Rocambole de carne recheado, vocês podem rechear ele ou com mussarela, ou com cenoura, bacon magrinho, tá? Tem essas opções aí para vocês poderem rechear também. Isso aqui são algumas opções que eu separei para vocês terem uma base. Como a gente definiu o nosso tema da live hoje à tarde, eu não tive como aumentar essa variedade, mas o que tá aqui já dá uma ajuda legal para vocês para montar os cardápios, tá bom? De frango, o que eu mais recebo assim de pergunta no direct é a respeito dos frangos, né? Porque
para ser criativo com frango não é tão fácil quanto a carne, que tem mais opções de cortes, né? Então, vamos lá. Os frangos, nós temos isca de frango com bacon. Ah, Natália, mas o bacon é gordura. Como é que eu vou colocar numa marmita fit? Gente, olha só, já quero explicar uma coisa para vocês. Quando a gente está montando uma marmita low carb, por exemplo, o que o low carb ele se baseia em comer? Ele não é de comer muito carboidrato, tá? É uma dieta de baixo carboidrato. Então, ele abusa um pouquinho mais na gordura boa dos alimentos. Então, o bacon, ele tem uma gordura boa, tá? É claro que não esses bacons embutidos que a gente compra aí, que vem açúcar, vem várias coisas ruins. Então, é bom a gente até saber uma qualidade legal do bacon para a gente poder comprar. Então, quando você for montar, por exemplo, uma isca com bacon, geralmente você vai atender um público low carb. Então, você não pode colocar isca com bacon e arroz e feijão, por exemplo. Você tem que colocar uma isca com bacon, talvez um creme de abóbora ou um purezinho de batata doce e um brócolis para acompanhar, que é de baixo carboidrato. Ah, mas a batata doce tem carboidrato? Sim, mas é um carboidrato bom. Tá? Então, tudo isso, na hora de montar uma marmita, a gente precisa observar, tá bom? Então, de frango eu anotei isca de frango com bacon, estrogonofe de frango light, frango desfiado, hambúrguer de frango, almôndegas de frango, filé de frango à milanesa fit, filé de frango à parmegiana fit, filé de frango grelhado acebolado, iscas de frango aceboladas, cubos de frango ao molho de tomate, fricassê de frango light, frango xadrez. Gente, então olha, eu até dei prioridade para montar mais opções de frango do que de carne, para poder mostrar para vocês que é possível ser criativo, tá? Nas opções de frango tem muita coisa para vocês criarem. Por exemplo, igual eu coloquei rocambole de carne, pode ser também rocambole de frango, né? Então tem muita coisa legal aí para vocês criarem, colocar no cardápio. Lembrando que o cardápio ele precisa sempre ser criativo, que o que vai chamar a atenção dos clientes é a criatividade, porque eles não gostam de comer a mesma coisa sempre, então tem que ser criativo, criar e coisas novas para eles, para chamar a atenção dos clientes, tá bom? E aí, fora essas carnes que eu falei para vocês, tem as carnes, tem as opções, tipo massas fit, né? Vamos dizer assim. Tem lasanha de abobrinha, que vocês podem fazer ou com frango ou com patinho. Tem a lasanha de berinjela, que pode ser feita ou com frango ou com patinho. Espaguete de abobrinha. Esses dias me perguntaram como faz o espaguete de abobrinha. Eu vou até pedir pro Kalel, você pega lá pra mim? O ralador do espaguete. Que a gente faz espaguete de abobrinha. Vou mostrar pra vocês como que é que a gente faz o espaguete de cenoura e de abobrinha. É um aparelhinho que a gente tem excelente, que você coloca ali o legumes e vai girando ele já vai saindo em forma de espaguete. Esse aqui, ó, tá? Aí nesse buraquinho aqui, você coloca ou a abobrinha e outro detalhe importante, a abobrinha que vocês forem comprar, ela não pode ser grossa, tá? Tem que ser ela bem fininha, senão ela não vai entrar nesse buraquinho e não vai conseguir fazer o espaguete. Aí você vai colocar aqui e vai girando ele, e aí ele vai saindo aqui. Tá vendo? O espaguete fica lindo. E aí vocês podem fazer espaguete de abobrinha ou de cenoura e pode colocar frango ou patinho moído ou paleta desfiada também fica legal, tá? Escondidinho, gente, que é a sensação e todo mundo ama. Vocês podem fazer com vários legumes. Então a gente tem escondidinho de aipim, ou com carne ou com frango, escondidinho de batata baroa com carne ou frango, escondidinho de batata inglesa. Ai, Natália, mas batata inglesa não fica legal congelado. Gente, depende muito da forma que vocês fazem. Tem purê que realmente não fica legal congelado.
Eu até optei em colocar lá no feed a receita do purê de batata inglesa, porque ele é o mais enjoadinho, porque dependendo da forma que ele for feito, se ele ficar muito aguado, por exemplo, fica bem ruim, tá? Então, tem que ser bem feitinho para poder ficar um negócio legal. Então, tem o escondidinho de batata inglesa com patinho ou com frango, tá? Tem o escondidinho de batata doce, tem o escondidinho de batata baroa, tem o escondidinho de couve-flor. Gente, fica uma delícia, tá? Teve uma época que eu tinha aqui escondidinho de couve-flor com estrogonofe de frango, o recheio. Era maravilhoso. Tem até tempo que eu não coloco no cardápio, mas vale a pena. Para os low carbs aí de plantão é maravilhoso, porque é de baixíssimo carboidrato. Panqueca fit de frango e de patinho também é uma opção que o pessoal ama. É muito gostosa essa opção. Porém, conforme eu disse para vocês em outra live, ela tem que ser cobrada à parte, porque ela é bem carinha, tá bom? Ela usa muita proteína. E eu anotei aqui para vocês também uma opção que eu nunca fiz, mas que eu vejo muitas pessoas postarem, é o nhoque de batata doce. Eu confesso para vocês que eu ainda não sei fazer, mas na verdade eu nem procurei a saber, porque eu acredito que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então nós temos o nhoque de batata doce, que eu acredito que deve ficar maravilhoso, com franguinho, então deve ficar excepcional. E aí tem todas essas opções aí de proteínas e algumas massas já com as proteínas. Nossa, gente, deu um chutão aqui no negócio. Ai, Jesus, vamos lá. Anotei aqui para vocês também umas opções de carboidratos, tá? Os carboidratos a gente serve arroz integral. Você pode servir ele ou puro ou acompanhado de alguma coisa. Por exemplo, brócolis, ervilha, milho verde, lentilha. Já vi com uva passas também, mas eu acho muito complicado colocar uva passas porque muita gente não gosta, mas você pode variar de alguma forma. Eu também já servi arroz integral com cenourinha ralada, fica maravilhoso. E cebola dourada, você bate ela bem batidinha e dá uma douradinha nela no óleo de coco ou no azeite. Fica maravilhoso também colocar em cima do arroz integral, tá? E aí temos também o arroz branco, porque tem pessoas que gostam de ser saudáveis, mas elas não gostam de arroz integral. Então, o arroz branco a gente também pode servir acompanhado dessas mesmas coisas que eu indiquei no arroz integral, tá? Espaguete integral. Aí você tem o espaguete, você tem o macarrão penne, você tem o macarrão parafuso, fusilli, tem vários tipos de macarrão integral que vocês podem ir diferenciando para não ficar repetitivo, tá? E aí um macarrãozinho com uma almôndega fica maravilhoso, né? Um macarrãozinho com uma tira de alcatra cebolada, ó, fica sensacional. Então vocês podem fazer o espaguetezinho integral também. Tem o macarrão mediterrâneo, muita gente me pergunta sobre ele, como ele é. O macarrão mediterrâneo, gente, ele é o seguinte, vocês cortam a abobrinha e a berinjela bem pequenininho e refoga elas no azeite e no temperinho que eu já ensinei para vocês. Uma vez feito isso, vocês vão colocar a passata de tomate ali e ali já virou um molho mediterrâneo. Mediterrâneo significa que ele tem legumes junto com molho de tomate, tá? E aí você cozinhou o macarrão separado, fez o molho separado, depois é só juntar. Na hora de cozinhar o macarrão, eu já gosto de colocar um fio de azeite para ele não grudar e sal. Eu já gosto de cozinhar com sal o macarrão. Depois é só eu misturar aquele molho mediterrâneo no macarrão. Gente, fica sensacional. Meus filhos amam esse macarrão mediterrâneo e eu gosto de usar o penne integral, que é aquele que tem um furinho no meio. Fica uma delícia, tá? Vamos lá, os purês que eu gosto de utilizar. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tá dando pra ouvir? Os purês que eu gosto de usar batata inglesa, mas tem aquela questão que eu falei pra vocês aqui no início, tá? Tem que ficar atento, porque o purê de batata inglesa, um molezinho que você der, ele não fica legal congelado, tá bom? Tem o purê de batata doce, purê de batata baroa, purê de abóbora, purê de couve-flor,
purê de cenoura, purê de aipim. Nossa, mas dá para fazer purê com tudo isso? Dá. Todos eles dá para fazer o purê e todos são feitos da mesma maneira. Não tem diferença nenhuma, tá? Eu ainda não tentei fazer o de brócolis, mas eu acredito que deva ficar maravilhoso porque eu faço de couve-flor e fica sensacional, tá bom? Os refogadinhos no azeite, que eu anotei aqui para vocês. Nós temos a abobrinha verde, o chuchu, o jiló, o quiabo, o repolho. Se for para os low carbs, você ainda pode fazer um repolho refogadinho com bacon, que fica maravilhoso, tá? O refogadinho de abóbora. Aí você pode também fazer uma invenção de um guisadinho. Hoje é aniversário da Mazinha linda. Parabéns, tá? Deus te abençoe. Já te dei feliz aniversário, mas tô te dando aqui ao vivo. Nós temos aqui o guisadinho que vocês podem criar, né? E aí o guisadinho, como que ele funciona? Você vai misturar um pouquinho de cada, o jiló, o chuchu, a abobrinha, ou o quiabo com abobrinha, ou o quiabo com chuchu. É um guisadinho, o pessoal gosta muito também, tá? O jiló eu evito colocar no guisadinho, porque ele é uma coisa muito pessoal. Quem gosta ama e quem não gosta nem do cheiro. Então, o jiló é bom você colocar ele à parte, como opção sozinha, porque se a pessoa amar, gostar, ela vai amar de verdade, tá bom? Coloquei aqui também as verduras, né? Tem a couve refogada, que as pessoas amam. Toda vez que eu coloco couve, sai muito, porque todo mundo adora couve. Mostarda, sai muito também, tá? O espinafre, sai bastante. E a berinjela, que não sai muito não, mas tem como fazer ela refogadinha no azeite também, fica maravilhosa. Eu, particularmente, adoro, mas não é todo mundo que gosta, tá bom? Os cozidinhos no vapor, que nós temos a beterraba, sai muito pouco. E assim, a beterraba, ela é um pouquinho complicada, porque ela mancha, né? Então ela encosta ali nos outros legumes, fica tudo roxo. Então eu evito colocar beterraba no cardápio, mas pode ser também. Para um cliente específico. Eu atendo um cliente específico, ele tá com anemia, quer comer beterraba. Não sei, cada um vai atender o seu potencial cliente aí, tá bom? Couve-flor cozidinha no vapor. O brócolis cozido no vapor também. A vagem, cenoura. A batata doce só cozida, as pessoas amam também, tá? E a batata baroa cozidinha também fica uma delícia. Gente, pode ser que eu tenha esquecido de alguma opção. Até se vocês lembrarem de alguma aí, coloca nos comentários aí pra mim, pra gente poder... O espinafre eu já coloquei, ele é refogadinho no azeite. Se vocês lembrarem de alguma opção assim de legumes e quiser me perguntar como que eu faço, vai me perguntando aí, tá bom? Que eu vou respondendo. Outras opções que não estão dentro dessas que eu passei para vocês, que eu quis anotar para dar uma diferenciada, é a batata rústica. Vocês podem fazer ou com a inglesa ou com a doce. A batata rústica, como que é? Vocês cozinham ela no vapor e na água vocês colocam uma beiradinha de alho na água, tá? E aí, quando cozinhar ali naquele vapor, vai dar um gostinho de alho na batata doce. Feito isso, tirou ali do vapor, vocês vão distribuir numa forma antiaderente, colocar azeite e alecrim, tá joia? Então, eu falei desses, chuchu, abóbora, eles são refogadinhos no azeite, tá bom? Chuchu, abóbora, abobrinha, jiló, quiabo, todos esses são refogadinhos no azeite. Por que eu não gosto de colocar o chuchu só cozido no vapor? Gente, porque o chuchu, ele não tem gosto, tá? Então, se você só cozinhar no vapor, vai ficar aquele negócio horroroso. O que dá o gosto no chuchu é o alho e o azeite. Então, eu não gosto de mandar chuchu só cozido no vapor. Eu gosto de mandar ele refogadinho no azeite, tá bom? A abóbora é a mesma coisa. Eu não gosto de cozinhar ela só no vapor. Eu gosto de refogar no azeite para ficar com gostinho do alho, tá bom? A batata doce, ela já é cozida só no vapor. E as pessoas adoram.
Então, as outras opções que eu anotei para vocês é a batata rústica, que eu acabei de explicar, a cenoura sauté. Gente, que delícia! Que delícia é a cenoura sauté. A cenoura sauté você cozinha no vapor com sal, já dá uma pitada de sal nela no vapor. Feito isso, vocês vão jogar na panela com manteiga derretida e orégano. Só isso. Que delícia. Pode ser feito também a batata sauté. Igualzinho eu faço a cenoura, pode ser a batata inglesa também. A batata doce já não vai ficar legal, a combinação com manteiga não, tá? A batata barô eu até acredito que fique legal também, nunca fiz, tá bom? O aipim na manteiga. O aipim, eu não gosto de mandar ele só cozido também não, que eu acho que fica muito sem gracinha, apesar de ter pessoas que gostam. Mas as pessoas que gostam do aipim só cozido, geralmente elas gostam de tomar com café, alguma coisa assim. Então, para não ficar aquele negócio xoxo, eu gosto de mandar o aipim na manteiga, que é tipo a cenoura sauté que eu falei pra vocês. Só que eu não coloco orégano no aipim, mas fica uma delícia também, tá bom? Então o aipim eu cozinho ele, o aipim não dá pra ser no vapor, gente, porque ele é mais durinho, tá? Ele é mais resistente. Então o aipim eu gosto de cozinhar na água mesmo, tá? Aí eu cozinho com água e sal, escorro e depois passo na panela com manteiga, só isso. E fica sensacional. O Kalel ama. Às vezes ele até brinca comigo, faz a mais pra sobrar, que eu adoro. Então, assim, fica realmente muito gostoso. E tem o grão de bico, né, que algumas pessoas também adoram. Aqui, realmente, assim, ninguém nunca me pediu o grão de bico em específico. E por isso eu nunca coloquei no cardápio, porque as pessoas costumam pedir, né? Ah, tem isso, tem aquilo. Então eu vou pegando isso que os clientes me pedem para colocar no cardápio. Como ninguém nunca pediu grão de bico, eu nunca coloquei, tá? Mas olha, fica muito lindo. Tem uma aluna minha que colocou, a Mazinha mesmo, e ficou linda a marmita dela. Ficou muito lindo mesmo. Então eu acho que vai do jeito que você prepara também, porque se só cozinhar o grão de bico, eu acho que ele também fica ruim. Então eu acredito que você possa fazer uma saladinha ali de grão de bico com alho poró. Eu acho que fica muito gostoso, né? Com uma cenourinha ralada. Então tem várias formas de você fazer o grão de bico. Já jogar ele num azeitinho. Eu não sei se ele na manteiga fica legal também. Seria uma questão de teste, né? Então a gente teria que testar o grão de bico. Tá bom? Gente, e assim, eu dei bastante opções para vocês. E quanto às combinações, o que eu queria falar para vocês realmente é ficar atentos a isso. Tá? Que tipo de cliente você está atendendo? Ah, eu estou atendendo um cliente que ele é saudável. Ele gosta de se alimentar saudável, ponto. Então esse cliente, ele vai comer arroz integral, ele vai comer feijão, tá? Ele vai comer legumes que tenha mais carboidrato, tá bom? Ah, mas eu gosto de comer low carb. Então, o low carb, ele não vai comer nem arroz e nem feijão. Aí você vai dar uma caprichadinha para ele na gordura boa do alimento. Por exemplo, uma sobrecoxa assada. Eu não anotei aqui, porque a sobrecoxa ela é um pouquinho mais enjoadinha. Para fazer a sobrecoxa, vocês vão precisar achar ela menor, né? Porque se for aquela sobrecoxa enorme, não vai caber na marmita. Então, tem que ser uma sobrecoxa pequena, tá? Então, tudo isso na hora de comprar vocês precisam ver. Ah, então se eu tô servindo uma sobrecoxa que é gordurosa, o que eu vou servir para esse cliente? Eu não vou colocar arroz, feijão, batata doce, mandioca e mais a sobrecoxa, não. Eu vou colocar a sobrecoxa com alguma coisa que tenha menos carboidrato para poder atender um cliente low carb. Entenderam? Então, é isso, gente. Ah, vou atender um cliente vegano. Preciso fazer um cardápio diferenciado? Eu, Natália, não indico vocês se preocuparem tanto com isso. Eu atendo clientes veganos e o que a gente faz? A gente coloca para ele as opções que não tem carne. Então, geralmente eu monto assim, arroz, feijão, um mix de legumes e um purezinho de legumes, entendeu? Porque se você começar a querer atender todo tipo de público no início, eu acho que pode se enrolar. A não ser que você se especialize nisso e atenda só o vegano. Ou então você se especialize em low carb e atenda só o low carb.
Eu prefiro atender dessa forma todos os públicos, tá bom? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma outra coisa que vocês queiram me perguntar, queiram saber? Me pergunta aí que eu já vou encerrar a nossa live. Alguém tem alguma dúvida sobre cardápio, sobre opções? Eu consigo ajudar vocês em alguma coisa a mais? Tem alguém aí que anotou a perguntinha lá no caderninho? Dia de live é dia de vir com as perguntinhas no caderninho, hein? Pra gente poder tirar as dúvidas de vocês. Pode perguntar, Mazinha. Nossa, me deu uma coceira aqui. Sobre os purês, qual é a sua dúvida? Pode me perguntar. Gente, a Mazinha é lá de João Pessoa, tá arrebentando. Tá igual a mim, né, Mazinha? Não tá podendo fazer mais propaganda porque não tem espaço. Isso é bom demais. É assim que eu quero ver vocês, bombando. Se eles combinam com tudo, olha só, purê combina com tudo. Uma coisa só que eu peço para vocês se atentarem é no seguinte. Por exemplo, vai fazer um frango desfiado, tenta colocar um purê colorido, tá? Vocês precisam se atentar nas cores na hora de montar os cardápios. Olha só, vamos supor que vocês coloquem frango desfiado, purê de batata doce e couve-flor. Olha essa marmita, como que ela vai ficar sem cor, sem vida e sem vontade nenhuma de comer ela. Porque ela vai ficar muito branca. Então, colocou um frango desfiado, coloca um purezinho de cenoura, um purezinho de batata baroa, um purezinho de abóbora, tá? Porque na hora de montar o cardápio, tudo isso vocês precisam ver. As cores, a combinação de cores. Olha que lindo que fica se você colocar um franguinho desfiado com um purezinho de batata baroa e um brócolis refogado no vapor. Olha o jogo de cores que vai ter nessa marmita. E quando o seu cliente abrir a tampa, vai ser aquela coisa linda, porque a gente come primeiro com molho, depois a gente come de verdade a comida, não é assim? Então combina com tudo. Ficaria ruim? Por exemplo, frango desfiado, a couve-flor e o purê de batata doce? De jeito nenhum. É tudo uma delícia. Mas e a visão daquela marmita? Tá? Então, assim, combina com tudo, mas saiba fazer essa jogada de cores na hora de montar o seu cardápio, que isso é muito importante, tá bom? Se eu posso colocar arroz e batata doce ou batata baroa, posso, tá? Por exemplo, eu preciso saber primeiro que tipo de cliente eu tô atendendo. Se é um cliente só saudável, ele vai aceitar de boa, tá? Mas se é um cliente low carb, ele vai recusar essa opção, porque tem muito carboidrato aí, tá bom? Então, o que vocês podem fazer, que eu gosto de fazer com os meus clientes? Dar a opção para eles de trocar. Por exemplo, se eu tenho uma opção lá que leva arroz e feijão e a outra purê, se ele é um cliente low carb, o que eu faço? Eu substituo para ele aquela de arroz e feijão e coloco o purê no lugar. E aí eu tenho um cardápio acessível para todos os tipos de gosto. Não significa que eu tenha arroz e feijão no cardápio que aquele cliente vai ter que comer arroz e feijão. Eu substituo para ele, tá? Então, ele quer substituir por purê, beleza, eu substituo. Ele quer substituir por legumes, tranquilo. Só que tem que ser coisas que eu já tenha no cardápio, dentro das 5 opções. Por exemplo, ele quer uma beterraba, eu não tenho beterraba no cardápio, eu não faço a beterraba só para ele. Ele tem que substituir por algo que já tenha no cardápio e que eu já vou fazer para os outros clientes, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho patinho moído, arroz, feijão e mix de vagem com cenoura. O cliente não quer arroz e feijão e eu tenho um escondidinho de abóbora, que eu já vou fazer um purê para aquele escondidinho de abóbora. Então eu pergunto para ele, você quer que substitui o arroz e o feijão pelo purê de abóbora? Aí ele sempre quer, porque ele é low carb, ele não quer carboidrato. Então ele vai e fica patinho moído com purê de abóbora e mix de vagem com cenoura. É assim que eu faço, tá bom? Isso vai depender muito do tipo de cliente que vocês estão atendendo. Eu consigo, com o meu cardápio, atender bastante gostos diferentes, entendeu?
por conta dessa substituição. Beleza? Mais alguma pergunta? Tirei as dúvidas de vocês? Me dizem aí. Enquanto vocês perguntam aí se tiver mais alguma dúvida, eu já quero falar para vocês irem pensando em qual assunto da nossa live de quinta. Se vocês já pudessem me falar aqui, que a gente já saía daqui com um tema definido, que aí eu posso me doar mais para esse tema, entendeu? Aí eu tenho mais tempo de preparar, mais tempo de analisar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que esteja pegando para vocês na hora da produção, na hora da montagem, já me fala aqui que a gente já sai com um assunto definido para a live de quinta, tá? Eu vou tentar deixar gravado sim. Eu tô com um probleminha no meu celular, gente. Já tô orando, profetizando, que o meu marido vai me dar um iPhone em nome de Jesus. Porque meu celular, tadinho, ele tá capenguinha, tá velhinho, tá me dando um monte de problema. Inclusive na memória, tá? Hoje eu gravei uma mensagem maravilhosa que Deus me deu pra vocês de manhã e não consegui gravar, não consegui postar, porque deu problema na memória do meu celular. Então, assim, eu vou tentar fazer de tudo aqui agora. Se der certo de eu baixar direto pro IGTV, ótimo. Agora, se eu precisar salvar no meu celular para postar, deu ruim aí. Mas vamos orar para que tudo vai dar certo e eu vou deixar gravado para vocês, tá bom? Mais alguma dúvida? Posso encerrar? Vocês não conseguiram me ajudar aí no assunto de quinta ainda não? Alguma dúvida específica de alguém? Me ajudem. Vou tentar pôr no IGTV direitinho. Só que às vezes o Instagram ele dá umas travadas, tá? Por isso que eu falei que vou tentar, na verdade quem tenta não consegue, mas o que depender de mim vai pro IGTV, tá bom? Vamos orar aí pelo Instagram, porque ele gosta de vacalhar com a gente às vezes. Vamos lá. Então não tem mais nada, gente. Posso encerrar então? Tá tudo ok, né? Então é isso. De qualquer forma, eu vou pôr uma caixinha de perguntas lá no Stories do Instagram, tá bom? Se vocês pensarem em alguma coisa, lembrarem de algum assunto que vocês têm tido dificuldade, vocês respondem lá pra mim na caixinha de perguntas, que quinta-feira, às 8 horas, a gente tem live. Vocês preferem o horário da live às 8 ou às 19? O que é melhor pra vocês? Mais cedo, mais tarde? Fala aí, porque pra mim é indiferente se for às 19 ou às 20 horas. O que vocês preferem? Me dizem. Estão aí comigo? Gente, eu acho que o Instagram, ele entrega pra vocês um pouquinho atrasado de quando eu falo. Vamos lá. Às 20, beleza. Então a gente fica assim então, às 20 horas, terça e quinta. Tá bom? Ih, vou ter que colocar uma votação lá então. Vou colocar lá também a enquete para votar, se é às 19 ou às 20. Ah, beleza. Então, fica definido às 20, que a Mazinha falou que para ela também tá bom às 20, tá bom? Então, gente, ó, terça e quinta às 20 horas eu tenho compromisso com vocês. Eu só preciso da ajuda de vocês para me ajudar a definir os temas. Porque não adianta fazer uma live de coisas que vocês não precisem saber. Então eu preciso saber da dúvida de vocês para montar o tema da live. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e até quinta às 20 horas. Um beijo. Tchauzinho para vocês.